Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. E enquanto me apaixono, vamos revisar a cena crítica de conclusão da noite passada para quem não acompanhou e em seguida vamos ver o que vai acontecer. Mas antes de continuarmos, me responde uma coisa. Vocês acham justo a Renata pedir divórcio a Jerônimo depois de tudo que aconteceu nesses últimos dias na novela? Você, na pele dela, você pediria o divórcio, sim ou não? Deixem sua opinião e vamos entender aqui a conclusão do que teve na noite passada e em seguida vamos para o nosso próximo assunto. Bom, Josefina para Renata. Você é a única culpada por sua irmã Roberta que nunca, ouça bem, nunca terá um bebê. Você destruiu a vida dela e espero que você esteja feliz agora. Renata está congelada, Jerônimo está chocado. Gonzalo tem uma cara de zona de guerra, enquanto Matias lança um olhar questionador para Josefina. Josefina continua então culpando Renata por empurrar a irmã escada abaixo. Renata nega enquanto Gonzalo tenta acalmá-la. Matias se mantém discreto, até que Jerônimo apareça com seus 2 pesos que muda a calmaria de Matias. Ele ainda quer um teste para provar que não é o pai do bebê de Roberta. Josefina diz que o bebê se foi e não importa mais. É importante para Jerônimo, como também deveria ser para Matias, mas agora Gonzalo e Matias entram na onda de Josefina e querem que Jerônimo suma. Renata vê que é inútil discutir e ela convence Jerônimo a ir embora com ela. Vê que safadeza desavergonhada por ela vir aqui com ele, resmunga Josefina, apontando o dedo acusadoramente para eles por baixo da capa de bruxa que ela tem. Josefina invade o quarto de Roberta para relatar que tudo está arranjado e que Renata é culpada pelo acidente de Roberta. Roberta lembra que sem filho não há motivos para Matias ficar ao seu lado. Josefina insiste que eles vão descobrir uma maneira. Roberta lembra que a mãe tem estado muito preocupada recentemente, o que poderia ser mais do que ajudar a Roberta a resolver o problema que Josefina colocou Roberta no meio. Josefina pisou em bolhas mais uma vez no aviso de Gustavo que um investigador está investigando ela e suas queridas filhas. Ela fala para Roberta que ela tem problemas tão importantes quanto os de Roberta. Custou muito dar a eles a vida que estão acostumadas e ainda está custando caro a ela. Nenhuma censura a mais, ela ameaça, está claro? Enquanto isso, no mesmo capítulo, Gonzalo e Matias coçam a cabeça e continuam angustiados na sala de espera do hospital. Matias conta que ontem Roberta parecia insegura se o bebê era de Jerônimo e se não é de Jerônimo, então deve ser meu. Matias então chora que ainda pensa em Renata e gostaria que ela olhasse para ele como ela olha para Jerônimo. Mas ela odeia Jerônimo, diz Gonzalo. Matias ressalta que se isso é ódio, ele adoraria que Renato odiasse tanto ou quanto mais. Jerônimo e Renata param em frente ao hospital e Jerônimo reclama que não pode ser o pai do bebê porque ele e Roberta nunca dormiram junto. É chato ser acusado de algo que você não fez, não é mesmo, Jerônimo? Renata fala que o bebê foi embora, então não importa, não adianta mais falar sobre isso. Mas ele quer provar isso para ela. Ela fica dizendo que não adianta e que dê um tempo. Jerônimo diz que é inocente e sabe o que mais? O acidente de Roberta foi muito conveniente. Ela era a única maneira de ela evitar um teste de DNA. Renata não acredita no que escuta. Roberta ensinou o acidente que ela faria perder o próprio bebê? Essas palavras são fortes, Jerônimo, diz Renata. Enquanto isso, o padre está aconselhando Ezequiel a perdoar Alzira. Ela te ama, mas ela te perdeu e agora que ela não tem pecado, atira a primeira pedra quem nunca errou. Alzira chega na hora e Ezequiel começa a ficar bravo. Mas ela o cala dizendo que está saindo da cidade e deixando o filho para trás com o pai. Você é um pai muito melhor do que eu sou como mãe, lamenta ela com sinceridade. Ele ficaria muito melhor com você. Ezequiel então fica com o lábio inferior trêmulo. Enquanto isso, Jerônimo implora a Renata que não feche as portas de sua vida para ele. Cara, você fechou a porta com força total.
Ela esclarece: terminamos tudo aqui. Neste momento, Jerônimo liga para Constância para avisar que algo está acontecendo com Renata. É algo mais importante do que sua própria vida. Honório então revê os livros e vê que há algo errado com as demonstrações financeiras. Ele liga para Adriana para mostrar a elas que as coisas simplesmente não batem. As receitas vezes despesas não são correspondentes. Eles convocam então Daniel e exigem todos os relatórios dos últimos 3 meses. Os olhos evasivos de Daniel vão e voltam para a desconfiança. Ele parece bem assustado. Gonzalo, Matias e Josefina estão ao lado da cama de Roberta. Ela chora lágrimas de crocodilo por seu bebê perdido e pela chance perdida de ser mãe um dia. Matias e Gonzalo aconselham a não perder as esperanças. Existem outras formas de ser mãe. Josefina então ataca eles para não minimizar a dor de Roberta. Pense numa bruxa, viu? Gonzalo calmamente diz a ela que às vezes a única esperança é ter uma atitude positiva. Este é um conselho que tenho quase certeza de que está completamente perdido para Josefina. Roberta diz que está muito triste porque Matias só se casou com ela pelo filho. O que eles farão agora? Ele diz que eles vão conversar mais tarde. Ela chora porque tudo que sentia por ele está ainda mais forte agora e ela nunca vai parar de agradecer pelo que ele fez por ela. Josefina zomba de sua aprovação enquanto Matias é esmagado pelo peso de sua própria culpa perdida. Vemos então que Renata chora na cama e pergunta a uma Constância reconfortante por que ela não poderia ter sido sua mãe, porque sua mãe não a ama e porque o homem que ela ama a atraiu. Neste capítulo também vemos que Carlos leva Matheus para uma surpresa romântica. Ao lado de uma linda cachoeira está uma mesa lindamente posta com flores e balões. É tudo para ela. Matilde não consegue falar, uma novidade para ela. Ela consegue chorar e sorrir ao mesmo tempo. Entre você e eu, as palavras não são necessárias, diz ele. Enquanto isso, Jerônimo volta ao hospital para falar com a médica de Roberta, a Marina. Eles apertam as mãos pela primeira vez e fazem um contato visual e o clima de romance então surge na novela. Voltamos para Renata e Constância, que ela fala sobre sua manhã insana e a ingestão de Jerônimo de que Roberta causou seu próprio acidente. Renata não pode acreditar em coisas dessas a menos que Roberta não estivesse realmente grávida. E ela fingiu para prender Matias? Não. Constância garante que quando Gonzalo esteve em Cuernavacas, Roberta desmaiou, foi para o hospital e todos ficaram sabendo de seu estado lá. Renata suspira e diz que Josefina e Roberta não deixarão de culpar ela. Renata pelo acidente. Venha morar comigo então, sugere Constância. De volta ao romântico almoço na água, Carlos e Matilde contam histórias sobre quando se amaram pela primeira vez. Ele ficou encantado à primeira vista. Ela amava a maneira como ele conseguia engolir sua comida picante. Ambos querem filhos, mas antes discutem sobre isso. Carlos tem uma pergunta. Ele fica de joelho, atira um anel de plástico de chiclete e pede a Matilde então em casamento. A menina realmente chora hoje. Ela sonhou com esse momento por tanto tempo, mas nunca pensou que um dia chegaria. Ela acena que sim e um beijo prolongado daqueles de novela fecha o negócio então. Doutora Marina pede desculpa a Jerônimo, mas sem autorização de Roberta ou do marido, não pode dar a prova de DNA do bebê. Jerônimo admite que não quer que Roberta ou seu marido saibam, mas ele realmente precisa da prova. Desculpe, ela diz. Além disso, é tarde demais para fazer um teste de DNA a qualquer maneira. Jerônimo parece momentaneamente confuso quando doutora Marina garante que ela lutaria para ajudá-lo com outras coisas algum dia, mas para este caso em particular não. Carlos e Matilde estão de volta à fazenda, se deleitando com seu amor, quando o envelope chega. Ele contém os resultados da necrópsia de Rafael. Carlos liga para Jerônimo e animadamente diz a ele que ele e Matilde estão noivos. Então, informando que o envelope chegou. Abra, instrui Jerônimo, depois da obrigatória cara impactada. Carlos avisa Jerônimo que não vai contar para ele por telefone o que está neste envelope, pois pode mudar a vida de Jerônimo. Renata encontra Augusto, que parece uma visita surpresa. Renata não parece tão suspeita quando Augusto consigo mesmo está.
Ele vê as malas dela e se pergunta se ela vai para a Bonita. Não, estou indo para a casa de tia Constância. Augusto pega suas malas e lhe dá o cartão de excelente advogado para que ela possa iniciar o processo de divórcio imediatamente. Ele marcou uma consulta para amanhã e gostaria de ir com ela. Uau, pense no senhor apropriado, poderia ser esse o nome de Augusto, viu? Quando Matias e Gonzalo saem do hospital, encontram Regina. Gonzalo explica brevemente sobre Roberto e Regina, diz que precisam conversar. Ele quer conversar também com ela. Renata lhe contou algo que o desconcertou todo. Podemos nos encontrar hoje à noite na minha casa? Ela pergunta. Gonzalo nem se incomoda em esconder sua alegria e felizmente concorda em se encontrar mais tarde. Cantu entra em contato com Antônio pelo cabine telefone e menciona sobre o seu celular não funcionar. Ele conta que Regina já voltou para casa e que ele voltará porque quem tem uma prova quer vê-lo na cidade do México ainda hoje. Ele pergunta se ele deve cuidar da segurança de Regina ou deveria ligar para Gonzalo. Antônio tem um ataque e diz que ele é o único encarregado da segurança de Regina e de encontrar a sua filha. Josefina reclama com seu namorado apaixonado que alguém está investigando seu passado e ela quer saber quem é. Ela precisa dele agora mais do que nunca. Ela ressalta que também precisa dela. Se ele quiser sua ajuda, continua. Ela terá que cumprir o que prometeu. Se ela não quer que sua mulher, então, ele não pode ajudá-la. Ela então espera para uma ligação dela mais tarde. Regina e Inês conversam em aproveitar o dia e não perder tempo. Inês diz que Andresito está aí do hospital amanhã. Inês conta que viu a víbora de um esposo de Gonzalo há alguns dias atrás com sua filha e aparentemente que teve um aborto espontâneo. Mas eles estavam lá apenas um dia. Regina diz que é estranho, pois Gonzalo disse hoje para ela que Roberta acabou de perder o bebê. Carlos está estressado com os resultados de Rafael. Ele fica sério e pergunta a Matilde no dia da morte de Rafael quem estava na fazenda. Ela conta então o que aconteceu, que Rafael estava sozinho porque Lázaro e ela foram para a cidade. Quando chegaram em casa, encontraram um envelope deitado em seu quarto. Logo chegaram então Dr. Álvaro e Augusto e depois o padre, e encontraram uma bala em seu estômago de Rafael então. Carlos pergunta se ela se lembra de mais alguma coisa. Ela se lembra de encontrar então um bilhete de Augusto. Então Augusto estava aqui, diz Carlos. Matilde diz que sim, mas disse que não tinha ido até o quarto de Rafael. Carlos entrega então os resultados a Matilde e é a vez dela de fazer uma cara impactada. Isso não pode ser, ela soluça. Karina corre para a igreja e é parada por ninguém menos que seu marido cambaleante. Ela baba que ele é toda dele, tentando contorná-lo. Ela diz que ele roubou sua felicidade e inocência. Ele diz que nunca se divorciará dela e ela nunca será livre. Ele a agarra e o padre sai correndo e o chama de covarde. Escolha alguém do seu tamanho. O doutor diz a Karina, você sempre estará amarrada a mim, antes de cair fora. O padre pede desculpa a Karina por não acreditar nela todas as vezes que ela implorou por ajuda, e ele se recusou a acreditar na verdade óbvia que o estava encarando. Ela diz que não tem problema, mas de uma coisa eu digo, já era hora. Carlos diz a Matilde não dizer uma palavra a ninguém até contar a Jerônimo. Manuela, Lázaro e Hermínia contam então parabenizar a dupla pela felicidade da notícia. Lázaro está feliz, mas também um pouco preocupado porque Matilde é uma simples camponesa e Carlos é um cara da sociedade. O que seus pais vão pensar? Carlos e Manuela falam algo sobre seus pais, deles vir e pedir a mão de Matilde em casamento. Não tenho certeza do que se tratava, seja como for, os pombinhos querem se casar o mais rápido possível e preparar então as bordas. Renata, com a ajuda instrutiva e desnecessária de Augusto, mudou-se para o lugar de Constância. Jerônimo liga para dizer que precisa ir embora, mas ele não quer ir até que ela esclareça as coisas entre eles. Ela repete que eles acabaram, mas Augusto se interrompe e comenta em voz alta: quer mais café? Para Jerônimo ouvi-lo, Renata desliga e vai para o quarto. Augusto pisou em bolhas. Quando Jerônimo Linares aprende a deixar ela em paz, fala então Augusto com raiva. Em telas divididas de Jerônimo, Renata, eu te amo e não vivo sem você, Renata. E Renata diz, o que eu faço com esse amor? Eu não quero te perder, saia já da minha vida, implora Renata em pensamento para que Jerônimo suma. Essas são as emoções
Esse foi o spoiler de hoje. Espero que tenham gostado. Se tiver dicas e sugestões ou curiosidade de sua novela, deixe aqui abaixo em comentários e te aguardo nos nossos próximos vídeos.